Manhã em Tóquio. A luz do sol desliza sobre a madeira de cor clara e detém-se na borda da chávena de chá. O som da água a correr é muito suave. O pano da cozinha está dobrado de forma compacta, como o ritmo de uma respiração. A cozinha tem apenas o espaço suficiente para nos virarmos, mas não é de todo apertada. Cada objeto tem a sua própria casa. Os japoneses não tentam tornar a cozinha perfeita. Eles procuram apenas o suficiente. E quando o suficiente está presente, a serenidade entra naturalmente. Ao contrário das cozinhas que estão sempre sobrecarregadas, onde cada gaveta é uma batalha, a cozinha japonesa escolhe uma forma de viver diferente. Menos objetos, mas cada um com uma razão para existir. Menos movimentos, mas cada gesto é consciente. Isto não é apenas uma estética minimalista. É uma filosofia de vida praticada todos os dias. Ao lavar uma taça, ao secar uma superfície, ao guardar uma faca no seu devido lugar. Quando as pequenas tarefas são bem feitas, a mente ganha espaço. Neste vídeo, 8 maneiras de as cozinhas japonesas se manterem minimalistas e organizadas, vamos explorar 8 métodos muito específicos para ajudar a que a vossa cozinha se torne assim, organizada e leve. Desde a regra de um entra, um sai, para que os objetos não se multipliquem, até a forma de organizar a área de trabalho segundo o fluxo de atividades, a escolha de materiais fáceis de cuidar, a otimização das gavetas de acordo com a frequência de uso ou o ritual de fim de dia para começar a manhã seguinte num ambiente limpo. Cada método entrelaça a técnica prática com o seu significado mais profundo, para que não estejam apenas a reorganizar os armários, mas também a reorganizar o ritmo da vossa vida. E talvez, quando chegarem ao fim, olhem para a vossa cozinha com outros olhos. Já não como um lugar para apagar fogos na hora do jantar, mas sim como um espaço que nutre a atenção plena no dia a dia. Fiquem comigo. Não vamos arrumar tudo na perfeição para tirar uma fotografia, mas sim aprender a viver de forma organizada para respirar mais fundo, comer melhor e amar ainda mais esta casa. Vamos a isso! 1. Menos uma coisa, mais um espaço para respirar. Imagine isto. Abre o armário da cozinha de manhã, a luz percorre suavemente a madeira, uma chávena de chá, ainda quente, liberta um vapor suave. Não há nada a abarrotar. Uma tábua de cortar, uma faca, uma panela. Nesse momento, é como ouvir o seu próprio coração lhe abrandar. E de repente compreende por que é que as cozinhas japonesas conseguem ser tão serenas. A história começa com uma pequena decisão: colocar todos os utensílios em cima da mesa e perguntar em silêncio: do que é que eu realmente preciso para cozinhar uma refeição simples hoje? O espírito do Danshari, a coragem de largar, a recusa em se prender, o distanciamento do hábito de acumular, não é um impulso, mas sim uma forma de regressar ao essencial. Na cozinha japonesa, menos é mais não é apenas um lema de design. É uma disciplina gentil que nos ajuda a manter apenas aquilo que serve múltiplos propósitos e que é usado com frequência. Uma faca santoku que corta legumes, fileta peixe e fatia carne. Uma panela de fundo espesso que coze sopa, estufa carne e coze legumes a vapor. Uma frigideira de ferro fundido que aguenta o calor para selar, grelhar e manter quente. Cada objeto tem o seu próprio pequeno ikigai, uma razão de ser clara, sem necessidade de justificação. Quando eliminamos os utensílios que usamos uma única vez e que depois ficam esquecidos durante anos, a máquina de waffles, o cortador de abacate, o picador especializado, algo de estranho acontece. A cozinha parece ampliar-se sem que as paredes se movam. Isso é o espaço intencional. Na bancada,
resta apenas o necessário para o momento presente. A tábua de cortar no seu devido lugar, um suporte com alguns itens básicos ao alcance da mão e o resto é silêncio e espaço. Mas não é ausência, é a quietude que permite que o movimento se destaque. É o pano de fundo para a atenção plena. Verá que os seus movimentos se tornam mais eficientes, os seus olhos menos distraídos por objetos irrelevantes e a sua mente como que limpa por um pano macio. Lembro-me da primeira vez que organizei a minha cozinha dessa forma. Coloquei tudo no chão e perguntei a mim mesmo quando é que tinha tocado em cada objeto pela última vez. As coisas de uso diário voltaram para um local de fácil acesso. As coisas de que precisava ocasionalmente foram para uma caixa separada numa prateleira alta. Quanto ao resto, agradeci e despedi-me. Não houve nenhuma lista de verificação, apenas uma respiração lenta e honestidade. Quando fechei a última porta do armário, a cozinha iluminou-se como se uma nova janela se tivesse aberto. A partir daí, cozinhar tornou-se mais rápido, porque já não havia voltas à procura de coisas. Limpar também se tornou uma tarefa leve, porque as superfícies vazias não acumulavam pó. O Kaizen, melhorias pequenas e contínuas, prossegue a cada 6 meses. Abrir os armários, rever tudo, questionar mais uma vez. A simplificação não é um destino, é um caminho que se percorre a cada refeição. No ritmo da vida cotidiana, onde a cozinha é o coração da família, este espírito não nos faz perder a riqueza. Pelo contrário, torna os sabores mais nítidos. Quando o número de objetos diminui, a qualidade aumenta. Em vez de 5 itens medíocres, escolhemos um que é duradouro, que inspira confiança ao toque. O wabi-sabi sorri no cabo de madeira que escureceu com o tempo, nos pequenos arranhões da frigideira de ferro fundido. Os vestígios do tempo que dão alma aos objetos. E quando entramos na cozinha, já não começamos por perguntar: o que me falta? Mas sim, eu tenho o suficiente. Afinal, arrumar um utensílio é arrumar um pouco do ruído dentro da nossa cabeça. 2. A pequena casa de cada objeto. Imagine a cozinha como um jardim zen. Cada pedra tem o seu lugar, cada caminho tem espaço para respirar. Estende a mão na manhã silenciosa e, como um hábito suave, a faca está exatamente na banda magnética na parede. A tábua de cortar reside na prateleira ao lado, a panela dorme debaixo do fogão, pronta para acordar com a chama. Não é preciso procurar, não é preciso adivinhar. Todo o espaço expira suavemente, e você começa o novo dia com um gesto seguro, sabendo exatamente onde vai tocar. Eu costumava pensar que a organização era uma questão de força de vontade, até que percebi que os japoneses não se esforçam para manter a ordem. Eles simplesmente respeitam a casa de cada objeto. Na filosofia Shoshin, a mente de principiante, começamos com uma curiosidade simples. Onde é que esta colher costuma estar? Com quem é que esta concha precisa de ficar? O frasco de azeite deve estar perto do fogo, ou longe? Quando cada objeto tem um endereço fixo, o ato de cozinhar transforma-se numa dança sem tropeços. O pé esquerdo abre a gaveta, a mão direita levanta os longos pauzinhos saibashi, a cabeça inclina-se ligeiramente para saudar a tábua de cortar. O espaço intencional surge não apenas na bancada, mas também dentro da cabeça, porque já não corre contra a pergunta: onde é que eu pus isto? As dezenas de segundos poupados a cada toque acumulam-se para se tornarem noites mais tranquilas em família. Essa ordem é tecida com decisões pequenas e próximas. As especiarias ficam junto ao fogão, porque é aí que são chamadas com mais frequência. O azeite e os molhos na prateleira de baixo, o sal e o açúcar ao nível dos olhos.
As facas voltam para a banda magnética em vez de se misturarem na gaveta. As tampas das panelas encostam-se na vertical num suporte fino, sem se sobreporem. As tábuas de cortar ficam na vertical para secarem mais rápido. Os frascos de alimentos são transparentes ou têm etiquetas simples, para que possamos ver e tocar. O wabi-sabi sorri no velho frasco de vidro reutilizado como a nova casa para o arroz. O kaizen manifesta-se subtilmente quando, a cada semana, ajustamos uma gaveta para se adequar aos hábitos desta estação. Nenhum objeto é julgado como a mais ou feio. Há apenas a pergunta gentil: onde fica a tua casa para que nos possamos encontrar mais facilmente? Uma noite, preparei um salteado rápido, como se fosse um compromisso. Desde o momento em que acendi o fogão até o prato de legumes fumegar, tudo foi uma sequência fluida de tocar, encontrar, devolver. A faca deixou a banda magnética e voltou ao seu lugar em poucos minutos. A tábua de cortar passou pela torneira e depois ficou de pé junto ao lava-loiça. A frigideira de ferro fundido aqueceu uniformemente sobre o fogo e depois foi pendurada no seu gancho debaixo da prateleira. Nenhuma colher se perdeu. Não se ouviu o barulho de uma tampa de panela à deriva. Em vez do estresse da procura, senti o aroma do alho a subir como uma pequena saudação itadakimasu, um agradecimento pela refeição e também pela paz que ajudou a cozinhá-la. A consistência de devolver cada objeto à sua casa é uma disciplina gentil. Não precisamos de nos lembrar em voz alta. Basta deixar o corpo aprender o caminho mais curto do fogão para o suporte, do lava-loiça para a prateleira. E no dia seguinte, esse caminho será ainda mais curto. Quando os hábitos mudam, uma panela nova, uma especiaria nova, nós reavaliamos e mudamos as coisas de lugar, para que a estrutura sirva quem a usa e não o contrário. Esse é o Ikigai da organização. Fazer com que cada pequeno gesto tenha significado, para que o tempo na cozinha não seja gasto a procurar, mas sim para estar presente com aquilo que está a cozinhar. E então percebe, colocar as coisas no sítio certo é colocar a mente no lugar certo. 3. Limpar um pequeno salpico e toda a cozinha se ilumina. Ouça o som suave da água a ferver como se fosse uma ampulheta. Cada bolha que rebenta é um momento que passa. Nesses poucos segundos de espera, a sua mão roda suavemente um pano úmido, limpando um salpico de água na bancada. O pequeno salpico desaparece e, de repente, a cozinha parece mais luminosa, e você percebe que a arrumação é feita de movimentos breves como este. Eu costumava terminar o jantar com uma montanha de louça e uma bancada engordurada, apenas porque pensava que a limpeza era uma tarefa para mais tarde. Mas o mais tarde chegava sempre atrasado e era pesado. Até que um dia decidi experimentar um jogo muito gentil. Sempre que estivesse à espera da água a ferver, da sopa a borbulhar, da frigideira a aquecer, eu devolveria ao mundo um canto limpo. Lavar imediatamente a faca e a tábua de cortar depois de cortar os legumes. Espremer suavemente a esponja, passar pelo salpico de gordura que acabou de saltar para o lado do fogão. Juntar os restos de legumes num pequeno saco do lixo colocado mesmo ao lado, na prateleira. As coisas já não se acumulam para se tornarem uma grande tarefa, mas dissolvem-se em movimentos que duram 1 ou 2 respirações. O estranho é que, a partir daí, o meu ritmo a cozinhar tornou-se mais fluido. Enquanto a frigideira mantém o calor para o frango, aproveito para passar a tábua de cortar por água. Enquanto a panela de sopa ferve silenciosamente, enxaguo a colher de medida. A cozinha tem menos ruídos de choques, menos cheiros persistentes. No final da refeição, restam-me apenas alguns itens a escorrer no suporte.
A bancada já está seca, o lava-loiça quase vazio. O cansaço depois do jantar é como se alguém tivesse baixado suavemente o volume. Afinal, não precisamos de mais tempo, apenas de agir no momento certo. Na verdade, isto não exige um esforço extraordinário. Requer apenas alguns pequenos arranjos para que o corpo memorize o caminho por si só. Um pano limpo, sempre presente ao lado do fogão. O frasco de detergente e a esponja prontos junto ao lava-loiça. Um saco do lixo pequeno pendurado ao alcance da mão na área de preparação. Uma escova macia à espera para lidar com as manchas recentes. Quando tudo está no sítio certo, a ação de fazer já torna-se tão natural como estender a mão para o sal. A gordura que salta é limpa de imediato, a água derramada que toca na bancada desaparece. Os pedaços de cebolinho que caem são logo recolhidos. A sujidade não tem tempo de endurecer. A tarefa não tem tempo de se tornar pesada. Numa noite, cozinhei uma refeição muito simples. Sopa de miso e frango salteado com molho agridoce. Assim que os legumes foram cortados e a tábua de cortar deixou a minha mão, já estava a secar ao lado. A faca repousava no lava-loiça, com a espuma de sabão a brilhar como uma pequena nuvem. Quando o frango estava quase pronto, limpei a volta do fogão, levantei a tampa da panela inclinada para que o vapor caísse diretamente no lava-loiça. No momento de servir, a cozinha já tinha metade da limpeza feita. A refeição, por isso, não foi apenas deliciosa ao paladar, mas também leve na sensação de ser apoiado, pela ordem que acontecia em paralelo com cada passo da preparação. No dia seguinte, continuei com esse jogo. Não para atingir um padrão rigoroso, mas para me oferecer alguns minutos de serenidade a cada dia. Ao olhar para a bancada seca e o lava-loiça arrumado antes de apagar a luz, compreendi que a limpeza não é um resultado, mas sim o hábito de cada momento. Torna o tempo na cozinha mais curto e faz com que a alegria permaneça por mais tempo. 4. Pôr a parede de pé. De manhã, a luz do sol derrama-se pela janela estreita como um fio de seda. Abro a porta do armário, ouço a dobradiça ranger suavemente e percebo que a minha cozinha minúscula, de apenas 5 metros quadrados, de repente, ficou mais alta. Não foi o teto que mudou, mas sim a parede que se pôs de pé. Na banda magnética, as facas estão alinhadas como canetas. Debaixo da prateleira, alguns ganchos silenciosos seguram panelas e frigideiras. Por cima do lava-loiça, um suporte fino mantém as taças e os pratos secos, como se os estivesse a secar numa pequena varanda. Quando a bancada está vazia, o olhar de repente respira, e você compreende. Otimizar o espaço não é abarrotar mais coisas, mas sim convidar o espaço vazio a regressar. Eu costumava desenrascar-me numa cozinha apertada, onde tudo estava na horizontal, empilhado umas coisas em cima das outras, como camadas de ondas. Cada vez que cozinhava, era uma escavação. Procurar uma tampa de panela perdida no meio de uma pilha de taças, remexer numa gaveta barulhenta à procura de uma colher, levantar uma série de caixas para tirar a que estava por baixo. Até que um dia, tentei mudar de perspectiva. Se o chão não se pode expandir, pedimos o céu emprestado. Em silêncio, instalei uma barra fina ao longo da borda da prateleira, pendurando as conchas e as colheres ao alcance da mão. Colei a banda magnética na parede, devolvendo as facas a um lugar luminoso. Coloquei um pequeno suporte sobre o lava-loiça, como uma ponte, para que os pratos tivessem a sua própria casa e a água caísse no sítio certo. Cada gesto foi uma migração do horizontal para o vertical, do amontoado para o arejado. O efeito chegou rápido e suave como uma brisa. Eu via tudo o que tinha, em vez de adivinhar onde estava escondido.
Os frascos de especiarias estavam ao nível dos olhos, com os rótulos virados para quem os usa, como uma saudação. Os recipientes de alimentos secos foram substituídos por frascos de vidro transparente. Bastava um olhar para saber o que era preciso comprar, sem acumular em excesso. Cestos de plástico leves tornaram-se o segundo andar, dentro dos armários, elevando a superfície sem necessidade de mais prateleiras. Os objetos deixaram de se esconder na escuridão. Passaram a viver à luz, o que me fez lembrar de ser mais organizado. Uma prateleira aberta é um espelho. Diz a verdade sobre o nosso hábito de acumular e aconselha-nos gentilmente a reduzir. Nessa noite, cozinhei uma sopa quente e fritei peixe. Desde o momento em que acendi o fogão, todos os movimentos pareceram encurtar. A faca saía da banda magnética e regressava como uma respiração. A concha deslizava do gancho e balançava de volta para o seu lugar. A panela era retirada do gancho debaixo da prateleira como quem tira um casaco do armário. Acabaram-se os desvios entre pilhas de pratos. Acabou-se o tilintar de objetos a chocarem uns com os outros na escuridão. Ao lavar a louça, bastava colocá-la no suporte sobre o lava-louça, deixar a água escorrer pelas finas barras de metal e ouvir o som límpido das gotas, como chuva. O espaço com menos coisas na bancada fez com que toda a cozinha de repente parecesse mais espaçosa do que os seus metros quadrados. O mais belo de tudo é a sensação de tranquilidade. Com tudo no seu devido lugar, deixei de viver de improviso na minha cozinha. Cada gancho, cada barra, cada prateleira aberta é como um pequeno lembrete. Guarda aquilo que te serve todos os dias e deixa que o espaço vazio sirva o resto. A organização não é rigorosa, é suave como o Kaizen, ajustada conforme a estação, os hábitos, o ritmo de vida. Hoje pendura-se mais um gancho para o coador, amanhã retira-se um frasco que já não se usa. A parede continua a crescer em altura, não por ter mais coisas, mas porque tudo encontrou a sua orientação. 5. Um objeto, vários papéis. Cozinha arrumada, mente leve. Imagine que está no meio de um pequeno palco. Uma luz suave incide sobre a panela de ferro fundido como se fosse o ator principal. A faca santoku é a sua parceira silenciosa. Os longos pauzinhos saibashi transformam-se na batuta de um maestro. Não há uma multidão de adereços, não há cenas apinhadas. Cada objeto entra em cena no momento certo, desempenha o seu papel na perfeição e depois recua para dar lugar à quietude. A cozinha japonesa mantém a sua aparência organizada não por falta de coisas, mas porque tudo é multifuncional, tudo sabe onde está e o que fazer. Eu já tive um armário cheio de aparelhos especializados, um espremedor de sumos usado apenas 2 vezes, uma forma de bolo que só servia para uma receita, uma pinça usada apenas para um tipo de grelhado. Cada vez que cozinhava era um processo de seleção cansativo, enquanto a bancada da cozinha encolhia por causa dos objetos. Então, um dia, peguei na minha pesada panela de ferro fundido e coloquei-a no meio da mesa. Ao almoço, fiz sopa. À noite, selei um pedaço de peixe. No dia seguinte, usei essa mesma panela para cozer pão com uma crosta tão estaladiça que ao bater-lhe levemente se ouvia um som oco. Ao mesmo tempo, a faca santoku substituiu outras 3 lâminas, cortando, picando e filetando. Os saibashi mexiam o óleo na frigideira, pegavam nos legumes e viravam a carne com a leveza do vento. Percebi que a riqueza não vem necessariamente da quantidade, mas da capacidade de transformação de alguns itens essenciais. A organização começou a florescer a partir daí. Com menos objetos que fazem mais coisas, a cozinha ganhou de repente mais superfície de trabalho sem necessidade de ampliar a bancada. Coloquei uma tábua
de cortar deslizante que se encaixava perfeitamente sobre o lava-loiça. Esse lugar transformou-se numa segunda área de preparação, com a água a escorrer diretamente para baixo e as cascas dos legumes a serem facilmente recolhidas. Uma mesa dobrável encostada à parede, quando necessário, abre-se para se tornar uma acolhedora mesa de jantar ou uma bancada para preparar sobremesas. Quando terminamos, fica tão fina como uma folha seca, aninhada contra a parede, devolvendo a tranquilidade à sala. Os bancos empilháveis transformam-se numa coluna organizada e, quando é preciso, separam-se para dar lugar a amigos, crianças ou a si mesmo numa manhã longa e suave. A sensação mais interessante é quando todas as decisões se tornam simples. Em vez de me perguntar de que outra ferramenta preciso, pergunto: quantas tarefas é que este objeto já realizou? Um donabe de barro serve o arroz acabado de cozer e perfumado. À tarde acolhe um hot pot quente e à noite coze brócolos a vapor usando um pequeno cesto colocado lá dentro. Algumas funções que se alternam, um objeto que permanece. Verá que o lava-loiça fica menos sobrecarregado, as prateleiras dos armários respiram mais uniformemente e o calor na cozinha torna-se menos sufocante porque não há amontoados. A poupança de dinheiro é um bônus adicional. Investe-se uma vez em algo duradouro, para evitar comprar 3 ou 4 coisas semelhantes que se estragam rapidamente. E em cada gesto, o tempo de limpeza encurta-se visivelmente. Menos coisas para esfregar, menos cantos escondidos a reter cheiros, menos tampas perdidas. Quando se depende menos da ferramenta certa para a tarefa certa, começa-se a cozinhar com flexibilidade. Uma panela que entende a sua intenção, uma faca que compreende os hábitos da sua mão, um par de pauzinhos compridos que acompanham o ritmo do fogo. Tudo isto cria um fluxo contínuo entre o pensamento e a ação. O Kaizen acontece de forma muito sutil. A cada semana, reavalia um objeto. Pergunta se ele pode assumir um novo papel ou se chegou a hora de o deixar descansar. Não há julgamento, apenas a sinceridade de quem o usa e quer viver de forma simples para viver com mais profundidade. Então, numa manhã, ao pousar a chávena de chá e olhar à sua volta, você sorri. Afinal, menos coisas, mas mais liberdade. 6. Dar o nome certo e a cozinha abre-se. De manhã, abro a prateleira das especiarias e vejo os frascos de vidro alinhados lado a lado como velhos amigos, cada um usando um pequeno cartão de visita. Sal marinho, açúcar mascavado, shoyu, farinha de arroz. A luz do sol desliza pelo vidro e os nomes iluminam-se suavemente. Com um simples toque, tenho o que preciso. A cozinha torna-se de repente silenciosa como uma biblioteca, onde cada livro está na sua prateleira correta, à espera de ser requisitado. Antigamente, eu tinha uma selva de caixas de plástico sem nome. A farinha de trigo misturava-se com o amido de milho. O arroz normal perdia-se no recipiente do arroz glutinoso. A garrafa de molho de soja competia por espaço com o vinagre de arroz, como duas pessoas que tivessem trocado de casacos. Cada refeição era uma tarefa de adivinhação, a provar, a cheirar e depois a suspirar. O que eu perdia não eram apenas alguns minutos, era a concentração e a alegria. Até que uma tarde, cortei pequenos pedaços de papel, peguei numa caneta preta de ponta grossa e comecei a dar nome a cada coisa. Tão simples que até uma criança conseguiria fazer, mas estranhamente, depois de colar as etiquetas, a cozinha pareceu adotar uma nova linguagem. Clara, cortês e honesta. A partir desse dia, organizei tudo de acordo com as suas relações. Os frascos mais tocados avançaram para a frente, para onde a mão chega naturalmente. Os menos requisitados recuaram.
mas ainda com o seu nome para não serem esquecidos. Os grupos de amigos encontraram-se, o fermento em pó ao lado da farinha e do açúcar em pó, o molho de soja na mesma fila do mirim e do saquê de cozinha. Já não preciso de memorizar, desde que a cozinha se lembre por mim através das palavras. Má surgiu na prateleira. O espaço intencional entre os frascos, para que o olhar não se sinta sobrecarregado, as mãos não esbarrem umas nas outras e a mente não se perturbe. Cada vez que rodo uma tampa, sinto que estou a abrir uma carta com o destinatário já escrito. Tudo no sítio certo, no momento certo. Numa noite em que fiz caril japonês, compreendi mais profundamente o poder dos nomes. Estendi a mão e peguei no caril em pó, no shoyu, no mel, no arroz, tudo em poucas respirações. Não houve necessidade de apontar uma luz para cada caixa para adivinhar o conteúdo. Não se ouviu o som de remexer. Deitei o arroz na panela, li rapidamente a data de abertura escrita na etiqueta e decidi usar o resto do pacote antigo. Esse pequeno gesto evitou que um novo saco de arroz fosse aberto à pressa. Impediu que um frasco de especiarias fosse esquecido até passar do prazo. A poupança deixou de ser um lema. Manifestou-se cada vez que usei, até ao fim, o que já estava aberto, como um agradecimento silencioso pelo trabalho de quem plantou, moeu e transportou. E quando há mais pessoas a cozinhar em casa, as etiquetas tornam-se um acordo gentil. Todos encontram o que precisam, e mais importante, todos sabem como devolver as coisas à sua casa original. A ordem, por isso, não é imposta, mas sim apoiada pelo consenso. A cada semana, dou uma volta pela prateleira, olho para as etiquetas como se lesse um pequeno calendário. O que está a acabar, no que ainda não toquei, o que deveria estar mais perto porque nesta estação uso mais. É um kaizen muito gentil. Ajustar um pouco para que o amanhã seja mais fluido do que o hoje. No final do dia, ao olhar para a fila de frascos alinhados e para os nomes organizados, sinto que a cozinha se abriu para um novo nível de paz. Quando chamamos as coisas pelo nome certo, a vida também torna mais fácil chamar as nossas emoções pelo nome certo. 7. Trazer um pedaço de jardim para a cozinha. Uma manhã, ao abrir a janela da cozinha, uma brisa leve passou e tocou num pequeno vaso de manjericão. As folhas tremeram suavemente, como se sussurrassem algo. Servi o chá, pousei a chávena e compreendi. Apenas um toque de verde, do tamanho da palma da mão, pode mudar o clima da cozinha. A luz de repente suavizou-se. O aroma, a terra úmida pairou no ar, como se tivéssemos acabado de convidar um jardim a entrar em casa. Antigamente, a minha cozinha tinha todas as especiarias, todos os utensílios, mas faltava-lhe sempre algo difícil de nomear. Tudo estava no seu devido lugar, as etiquetas perfeitamente alinhadas, o hábito de limpar já se tornara um ritmo. Mesmo assim, havia momentos em que, depois do jantar, eu me encostava à prateleira e sentia o espaço um pouco seco, como uma melodia a que falta uma nota que ecoa. Então, coloquei um vaso muito pequeno sobre o lava-louça. Apenas 3 ramos de flores silvestres, num frasco de vidro reutilizado. A cozinha ganhou um novo respiro. Na manhã seguinte, trouxe um vaso de manjericão para o parapeito da janela. E, a partir desse dia, cozinhar transformou-se numa conversa. Entre mim e o fogo, entre a comida e o aroma das folhas, entre a divisão e um toque de natureza sem artifícios. O milagre das plantas é que elas não falam, mas ensinam. Ao lavar as mãos para me preparar para cozinhar, tocava inconscientemente numa folha e sentia o aroma dos óleos essenciais a libertar-se, um lembrete suave, a branda. Nos poucos minutos em que esperava pela panela, colhi algumas folhas para os ovos cozidos a vapor. Ao desligar o fogão,
limpava uma gota de água à volta do vaso, como quem cuida de um momento de serenidade no final do dia. Estes pequenos gestos clareavam a mente, como se uma fina camada de pó fosse limpa. A cozinha passou a ter menos sons metálicos, menos cheiro a óleo e, em seu lugar, um aroma verde e limpo e a sensação de que algo crescia em silêncio. Desde que tenho este toque de verde, também cometo menos pequenos erros. Não confundo o amido de milho com a farinha de trigo. Não me esqueço de provar o molho uma última vez. É estranho, mas quando os olhos têm um ponto de descanso, a mente concentra-se melhor. Aprendi a dispor a natureza como quem dispõe uma ideia. Não é preciso muito. Um único ramo de folhas num copo de vidro transparente, uma pedra apanhada na praia colocada ao lado do fogão, uma velha tábua de cortar de madeira com veios escurecidos pelo tempo. O wabi-sabi sorri nestas coisas imperfeitas. Libertei as prateleiras abertas, deixando o mar entre os frascos e os vasos para que a luz pudesse pousar, como se a natureza tivesse um lugar para se sentar. Ao fim de semana, junto com a família, mudo a água do vaso, contamos uns aos outros sobre um novo rebento que acabou de despontar. Este cuidado partilhado transforma a cozinha num ponto de encontro sereno para a família. Cozinhar não é apenas sobre cozer, é também sobre aquecer. Depois, num dia de chuva, com o céu cinzento e o ânimo propenso ao cansaço, acendi o fogão para fazer uma sopa de miso e, enquanto esperava que a água fervesse, colhi umas folhas de shiso para colocar sobre o arroz quente. O aroma subiu, tocando na memória de um pequeno jardim numa esquina, das mãos de alguém que regava as plantas todas as manhãs. De repente, senti-me grato. Com as plantas não podemos ter pressa. Conosco deveríamos fazer o mesmo. A partir daí, mantive um pequeno hábito. Sempre que arrumo a cozinha no final do dia, lanço um olhar ao vaso como quem cumprimenta um amigo. Se a terra está seca, adiciono água. Se uma folha está velha, podo-a. Se uma flor murchou, substitua por um ramo novo. O Kaizen, aqui, é o pequeno ajuste para que amanhã a cozinha amanheça mais fresca. Quando a natureza entra, a cozinha torna-se um lugar que nutre duas coisas ao mesmo tempo: a refeição e a serenidade. 8. A luz que toca na madeira clara. De manhã, abro a cortina fina e deixo a primeira luz do dia entrar como um fio de leite morno. A pequena cozinha ilumina-se de repente. A superfície de madeira clara suaviza-se como se respirasse. A parede branca reflete uma camada de luz suave. A chávena de chá pousada na bancada parece ter a sua própria auréola. Ninguém adicionou nada, nem se mudou a mobília, foi apenas o sol a fazer de arquiteto e as cores neutras a servirem de pano de fundo. Nesse momento, compreendi. Por vezes, para que a cozinha pareça maior, não precisamos de derrubar paredes. Precisamos apenas de abrir a porta para que a luz entre. Antigamente, a minha cozinha preferia os tons escuros. Bonita nas fotografias, mas ao entardecer tornava-se pesada e de manhã escura. Eu mantinha as luzes acesas o dia todo e a luz amarela cobria a bancada como um nevoeiro cansado. Então, num fim de semana, pintei a parede de cor creme, substituí a bancada escura por uma de madeira clara, troquei as cortinas grossas por umas de voal fino. Adicionei alguns frascos de vidro transparente e uma prateleira de madeira pálida. Não houve nenhuma magia espetacular, apenas a suavidade de escolhas tranquilas. Quando a luz verdadeira tocou nas coisas, tudo encontrou a sua própria profundidade. A beleza deixou de ser ostensiva e manifestou-se como o calor à volta da asa do bolo de chá. A partir desse dia, comecei a cozinhar com a luz. Mantive a janela desobstruída,
Coloquei a área de preparação no local mais iluminado, para que a faca e a tábua de cortar tivessem um campo de visão claro. A parede branca tornou-se um espelho suave, refletindo e difundindo a luz. Deixei de pendurar decorações que distraíam o olhar, reservando o espaço intencional para a luz habitar. Na prateleira aberta, algumas taças de cerâmica marfim e frascos de vidro desempenharam um papel secundário. Quando as cores se reduziram um tom, os sentidos elevaram-se um nível. Sentia mais claramente o cheiro da casca de limão ao ser ralada. Via mais nitidamente o fio de vapor quando a sopa fervia. Ouvia mais distintamente o som da madeira a tocar na madeira ao pousar a tábua de cortar. Uma atmosfera serena ajudava-me a abrandar no momento certo, como se alguém me pusesse a mão no ombro e dissesse: já chega. A beleza das cores neutras reside na sua honestidade. Elas não escondem o pó, por isso somos forçados a manter tudo arrumado. Não roubam o protagonismo, por isso a comida é a personagem principal. Nesta paleta de cores, um raminho de manjericão verde ou um pano de cozinha com riscas finas tornam-se o ponto de destaque na medida certa, como uma pausa que torna a música mais profunda. O wabi-sabi manifesta-se no veio irregular da madeira, nos pequenos arranhões da bancada, os vestígios do tempo que dão alma à cozinha. E percebi que, com a presença da luz natural, de repente passei a usar menos eletricidade, a acender as luzes mais tarde e a apagá-las mais cedo. A moderação deixou de ser uma disciplina austera para se tornar uma alegria silenciosa. Numa tarde, caiu uma chuva fraca. A luz cinzento-prateada continuava a entrar pela cortina fina, caindo sobre a taça de arroz quente como um afago. Coloquei o jantar sobre a madeira clara e a divisão, de repente, pareceu maior do que os seus metros quadrados. Nada de complicado. Alguns tons quentes, superfícies com um reflexo moderado, uma janela limpa, uma bancada sem excessos. O que se expandiu não foi apenas o espaço, mas o coração. Ao lavar a louça, dei por mim a sorrir por ter acreditado nas coisas simples, o sol, a cor da madeira, uma parede branca e um espaço que sabe respirar. Afinal de contas, a luz natural e os tons neutros não servem apenas para decorar a cozinha. Eles ensinam-nos a arte de cozinhar uma refeição luminosa e de viver um dia luminoso. A luz do final do dia desliza pela madeira, detendo-se suavemente na borda da chávena de chá, tal como na manhã em que começamos este vídeo. A única diferença é que agora, talvez exista também dentro de si uma certa tranquilidade. Uma pequena constatação de que a paz não vem de uma cozinha bonita, mas da forma como vivemos nela. Os japoneses não mantêm tudo arrumado para exibir, mas para que o coração tenha espaço para respirar. Eles compreendem que quando a cozinha está suficientemente organizada, a refeição será suficientemente completa. Quando a refeição é suficientemente completa, o dia também se torna, por isso, mais sereno. Por isso, se quer começar, não pense em grande. Escolha um pequeno canto, talvez uma gaveta ou a prateleira das especiarias, e devolva-lhe a serenidade que lhe é própria. Com apenas um pequeno passo, terá iniciado a jornada para tornar a sua própria vida mais leve. Se sentiu que este vídeo o inspirou, clique em subscrever para continuar a descobrir comigo a filosofia de vida japonesa através das coisas mais comuns, mas que têm o poder de mudar todo o ritmo da nossa vida. Vemo-nos no próximo vídeo, onde juntos aprenderemos a viver devagar, a viver de forma simples e a viver com profundidade.